Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Olha só o que a gente tem hoje. A gente vai passar pela prisão de um suspeito no ataque hacker do Pix em São Paulo, que deu o que falar. Sim, e também pelas reações, as demissões da Microsoft, que continuam gerando polêmica, especialmente com essa aposta toda em IA. E tem aquela história curiosa, para não dizer outra coisa, do engenheiro que trabalhava para várias startups ao mesmo tempo, escondido. Nossa, essa é boa. E não para por aí. Um submarino de traficantes na Colômbia usando Starlink. Bem coisa de filme. Total. Vamos falar também dos atrasos na mega fábrica de chips da Samsung no Texas. Um problemão para eles. E pro lado bom da tecnologia tem o Fairphone 6 com nota máxima em reparabilidade. Uma luz, né? Com certeza. E ainda vamos discutir um novo conceito sobre a compreensão da IA, a tal compreensão Potemkin. Interessante isso. E tem mais. A liderança absurda da Noruega em carros elétricos, quase 100%. Pois é. E por que traficantes estariam preferindo os celulares Google Pixel? Tem um motivo específico. E para fechar, uma decisão da Justiça Mexicana sobre direitos autorais e obras criadas por IA. Bora analisar isso tudo? Então, começando com a Folha de São Paulo, traz atualizações daquele caso do ataque hacker bilionário ao Pix aqui em São Paulo. Parece que pegaram alguém importante, né? Pegaram sim, olha, a Polícia Civil prendeu um cara que eles consideram peça-chave no esquema todo. É um funcionário da CNM Software. CNM, a empresa que faz a ponte entre os bancos e o Pix, certo? R$ 1 é muito dinheiro. 1 bilhão? Caramba! E conseguiram recuperar alguma parte dessa grana toda? Olha, agiram rápido até, bloquearam os 270 milhões. Mas a CNM Software está se defendendo, né? Dizem que foi engenharia social. Ah, o clássico manipularam o funcionário, não falha técnica no sistema deles. Isso. E o Banco Central fez questão de separar as coisas. Disse que a CNM não é contratada direta deles, presta serviço para os bancos. Uma das instituições mais afetadas, a BMP, parece que perdeu 500 milhões sozinha. Nossa. Meio bilhão. E teve mais gente envolvida. Ouvi falar de fintechs. Teve sim. O Banco Central agiu rápido também e suspendeu 3 fintechs. Transfera, Nuropay e Sofi. A suspeita é que elas foram usadas para receber o dinheiro desviado, sabe? Entendi. Uma rede, então. Pelo jeito. A investigação continua, né? A CN até voltou a operar, mas parcialmente e, assim, sob supervisão bem de perto. Mostra como até sistemas fortes como o Pix têm vulnerabilidades muitas vezes no fator humano, né? Complicado. Agora, vamos para o The Register. Uma matéria do Richard Speed sobre as reações lá na Microsoft. Mais demissões e o pessoal não tá gostando, né? Pois é, não tá mesmo. Foram mais de 9 mil cortes. E isso gerou muita crítica, sabe? Especialmente de gente que já trabalhou lá. Imagino. Teve alguma declaração mais forte? Teve. Um ex-funcionário, Ned Pyle, mandou uma pergunta bem direta, tipo: quantos bilhões vão ter que queimar nessa fornalha da IA para pararem com isso? Pegou pesado, né? Uau! Direto ao ponto. E isso bate de frente com o discurso da Microsoft, né? De que IA ajuda, aumenta a produtividade. Totalmente. A narrativa oficial é uma, mas a realidade para os funcionários demitidos é outra. E quem ficou, tá apreensivo, claro. Confirmaram cortes na divisão King, do Candy Crush. Até no Candy Crush? Sim. Cancelaram jogos que estavam em desenvolvimento, tipo Perfect Dark, e reduziram equipes no estúdio do Forza Motorsport também. A conta parece não fechar para todo mundo. E os especialistas de fora? Como eles veem essa estratégia? Olha, tem gente como o Marcus Hutchins, o especialista em cibersegurança, que apontou uma ironia nisso tudo. Ele disse que demitir milhares para investir ainda mais em IA soa como uma falácia do custo irrecuperável em larga escala. Ou seja, já gastaram tanto com IA que agora não podem parar, mesmo que o custo seja alto. É por aí.
Fica aquela dúvida no ar, né? Se esses investimentos gigantescos em IA vão mesmo dar o retorno que esperam, ou se virou só uma corrida corporativa onde o custo humano está ficando alto demais. Seguindo agora para o TechCrunch, tem uma matéria do Maxwell Zeff sobre uma história que, nossa, parece até roteiro de série lá do Vale do Silício. Um engenheiro chamado Soham Parekh. Ah, essa história viralizou mesmo. É bem peculiar. Esse Soham Parekh, engenheiro de software, ele tinha um esquema, digamos, diferente. Trabalhava ao mesmo tempo para várias startups. Várias? Tipo quantas? E elas sabiam? Não sabiam. Esse é o ponto. Ele trabalhou para Playground AI, Lindy, Antimetal, Sync Labs, vários nomes conhecidos lá. E tudo escondido, uma da outra. Caramba, mas como ele dava conta? E por que fazer isso? Só pelo dinheiro? Então, dizem que, tecnicamente, ele era muito bom nas entrevistas, passava fácil. Mas, claro, uma hora a casa caía, né? Levantava suspeitas. Uma vez descobriram que ele mentiu onde estava por causa de um rastreador de IP. Que situação. E o mais estranho, talvez, é que ele parecia preferir receber em ações das empresas do que um salário mais alto. Talvez uma aposta, né? Interessante. Ele falou sobre isso abertamente? Falou. Foi num podcast. Admitiu que fazia isso desde 2022. A desculpa foi dificuldade financeira. Mas ele também disse que gostava dos projetos, sabe? E que chegava a trabalhar 140 horas por semana. 140 horas. Surreal. Totalmente. E ele até tentou usar essa fama repentina para se promover. Anunciou um emprego exclusivo numa tal de Darwin Studios, mas depois apagou o post. É um caso extremo, né? Levanta muita questão sobre trabalho remoto, burnout, a cultura lá do Vale. Bem complexo. Mudando radicalmente de assunto e de lugar, vamos para Colômbia. Notícia do Tudo Celular por Jefferson Belisário. A Marinha de lá interceptou algo bem tecnológico. E bota o tecnológico nisso. É algo que acende um alerta vermelho sobre como o narcotráfico está evoluindo. Eles apreenderam o que parece ser o primeiro submarino não tripulado. Um drone submarino mesmo, usado por traficantes por lá. Um drone submarino? Tipo, controlado à distância? Exatamente. E o detalhe que chamou mais atenção foi como ele era controlado. Via satélite. Satélite? Como assim? Que tecnologia eles usaram para isso, no meio do mar? Aí que entra a surpresa. Encontraram uma antena da Starlink, aquela do Elon Musk, instalada bem na frente do submarino. Isso permitia controlar o bicho em tempo real, de qualquer lugar com acesso à rede Starlink. Aumenta muito o alcance e a discrição, né? Nossa senhora, e ele estava carregado com drogas. Não, estava vazio. Por isso as autoridades acham que era um teste, sabe? Para ver se funcionava. Mas a capacidade dele era grande, hein? Podia levar tipo 1,5 toneladas de cocaína. 1,5 toneladas. Mesmo sendo um teste preocupante. Muito. O almirante Juan Ricardo Rosso, da Marinha Colombiana, disse que esses sistemas não tripulados são um salto na capacidade dos traficantes de fugir da fiscalização. Dificulta muito o rastreamento. Com certeza. E levanta aquela questão, né? Se empresas como a Starlink deveriam, sei lá, colaborar mais para impedir esse tipo de uso. Exato. Já vimos algo parecido no Brasil com a Starlink ajudando o MPF contra garimpo ilegal. Será que rola algo parecido na Colômbia? É uma discussão que está começando agora. Agora, vamos dar uma olhada no Tooms Hardware. Joey Morales traz notícias sobre aquela mega fábrica de chips da Samsung lá no Texas. Parece que as coisas não estão indo tão rápido quanto o esperado. Parece que tem um obstáculo considerável. A Samsung está adiando a conclusão dessa fábrica gigantesca em Taylor, no Texas, um investimento de tipo 44 bilhões de dólares. E o motivo, segundo fontes da indústria, é até surpreendente. O que seria? Problema na construção? Falta de dinheiro? Não, pior, falta de clientes. Pelo menos clientes confirmados para os chips que eles planejavam fazer lá inicialmente. Como assim falta de cliente para uma fábrica desse tamanho? Não faz sentido. Então, o plano original era focar em chips de 4 nanômetros. Só que o mercado de semicondutores, voa. A demanda agora está mudando muito rápido para os chips de 2 nanômetros, que são a próxima geração, mais potentes, mais eficientes. Ah, entendi.
E para mudar a fábrica para 2 nanômetros agora seria... Uma reforma gigantesca e caríssima. Envolve aqueles equipamentos super complexos de litografia e UV, sabe? Custam uma fortuna e demora. Complicado. E a concorrência, como tá? A TSMC, por exemplo. Pois é, aí que pega. A situação da Samsung contrasta bastante com a da TSMC. A fábrica da TSMC lá no Arizona, que também vai fazer chip de 4 nanômetros, dizem que já está com a produção praticamente vendida até 2027. Nossa, que diferença. Muita. E além dessa questão da demanda que mudou rápido, a Samsung ainda enfrenta outros pepinos. Logística, o custo absurdo dos equipamentos e todo aquele cenário geopolítico, né? Guerra comercial Estados Unidos-China, a China correndo para ser autossuficiente. Mas mesmo assim, eles ainda querem começar alguma produção em 2026. Para garantir os subsídios do governo americano, talvez, o CHIPS Act. Provavelmente. Tem muito dinheiro público envolvido ali, eles não querem perder essa ajuda bilionária. Mas o desafio é grande. Falando em hardware, mas de um tipo diferente, vamos para o The Verge. O Dominic Preston falando sobre o Fairphone 6. Parece que ele brilha num aspecto bem específico, né? Brilha muito. O Fairphone sempre teve essa pegada de sustentabilidade, de ser fácil de consertar, né? E o Fairphone 6, pelo jeito, levou isso a sério pra valer. Ele tirou nota 10 de 10 no índice de reparabilidade do iFixit. 10 de 10 é tipo a nota máxima possível. Isso é raríssimo em celular. Raríssima. E o que faz ele ser tão bom nisso é que, assim, quase tudo dentro dele pode ser trocado pelo próprio usuário e com uma chave só, uma Torx T5 que até vem junto. Que demais! Dá pra trocar o quê, por exemplo? Ah, a porta USB-C, que sempre dá problema, né? Os sensores da câmera, outros módulos, quase tudo. Até a bateria, que antes saía fácil, agora precisa da chave. Mas dizem que é super rápido, tipo 2 minutos pra trocar. Fantástico isso. E em termos de durabilidade e suporte, como ele se sai? Também mandou bem. Tem certificação IP55, que é boa para um celular montado com parafuso aparente. A garantia é longa, 5 anos, e o suporte de software prometido é ainda maior, 7 anos de atualização do Android e 8 anos de segurança. 8 anos de segurança? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E ainda colocaram os acessórios modulares na traseira. Claro, tem o lado ruim, né? As especificações não são de ponta. Câmera básica, chip intermediário, porta USB 2.0. O preço lá na Europa fica nos 600 euros. É uma escolha, né? Priorizar longevidade e reparo em vez da última tecnologia. Voltando para o The Register, Thomas Claiborne apresenta um conceito que achei bem interessante. Pesquisadores falando sobre como as IAs realmente entendem as coisas. Ou não entendem. Eles propõe um termo novo para descrever um comportamento meio estranho das IAs. Compreensão Potemkin. Potemkin. Tipo as vilas falsas da Rússia antiga. Exatamente essa a referência. Aquelas fachadas que o Potemkin mandou construir para impressionar a Catarina, a Grande, escondendo a pobreza por trás. A ideia é parecida para IA. E como isso se aplica à inteligência artificial? O que seria uma compreensão Potemkin? Seria quando a IA, tipo um modelo de linguagem grande, consegue explicar um conceito super bem num teste teórico, sabe? Define certinho. Mas aí, na hora de aplicar esse mesmo conceito na prática, ela falha feio. Ah, tipo, sabe a teoria, mas não sabe fazer. Isso. É diferente de alucinação, que é quando a IA inventa um fato, dá uma informação errada. Aqui não. Ela sabe explicar o conceito, mas não consegue usar o conceito para criar algo, para classificar, para editar. Tem algum exemplo disso que ficou claro? Testes, o esquema de rima ABAB. Você pede para a IA explicar o que é ABAB, modelos como o GPT-4 explicam direitinho, mas aí você pede, cria um verso simples com rima ABAB. E aí ela se atrapalha toda, erra o esquema. Que curioso. Isso questiona os testes que a gente usa para medir a IA, né? Totalmente. Questiona esses benchmarks que só medem se a IA responde pergunta conceitual. Porque saber responder não significa que ela sabe aplicar. E esses testes mostraram que essa compreensão de fachada é bem comum, mesmo nos modelos top de linha. Mostra que o comportamento da IA, mesmo parecendo humano, pode significar outra coisa por dentro, né? Agora, vamos dar um pulo no mercado de carros. Dados do Mobility Portal sobre a Noruega, os elétricos lá continuam quebrando recordes. É isso?
Quebrando é pouco. A Noruega simplesmente redefiniu o que é um mercado dominado por elétricos. Em junho agora, de 2025, atenção ao número, 96,9% de todos os carros novos registrados no país foram totalmente elétricos. 90 e quase 97%. Praticamente o mercado inteiro. Como era antes? Só para ter uma ideia da velocidade. Olha, em junho do ano passado, 2024, já era impressionante, 80%. Mas pulou para quase 97% em um ano. Em números absolutos, foram quase 18 mil elétricos vendidos em junho, de um total de pouco mais de 18 mil carros. É um domínio absurdo. E os outros tipos? Híbridos, combustão... Viraram pó, praticamente. Híbrido plug-in caiu mais de 80% nas vendas comparado ao ano passado. Híbrido comum caiu quase 90%. E diesel e gasolina, juntos, somaram só 1,1% do mercado de carros novos. Acabou. Incrível. E qual o carro elétrico que está puxando essa fila? Imagino que seja a Tesla. Acertou em cheio. O Tesla Model Y continua líder absoluto, com mais de 27% do mercado só para ele. Depois vem o Toyota BZ40X e o Volkswagen ID4. O mercado norueguês como um todo até deu uma recuperada no semestre, parece que os juros para financiar ajudaram, mas o destaque mesmo é essa transição quase total para elétricos. São a referência mundial, sem dúvida. Agora, uma matéria do Peopleware, assinada por Pedro Simões, traz uma observação bem curiosa feita pela polícia lá na Catalunha, na Espanha, envolvendo criminosos e uma marca específica de celular. Chamou a atenção das autoridades por lá. Eles notaram uma tendência, uma preferência de grupos de traficantes por usar smartphones do Google, os Pixel. Google Pixel, mas por quê? Normalmente a gente ouve falar de aparelhos super seguros, criptografados. O que o Pixel tem de especial para eles? Então, o pulo do gato não é o aparelho em si, mas um sistema operacional que roda bem nele, o Graphene OS. Graphene OS. Nunca ouvi falar muito. O que ele faz? É um sistema alternativo open source, super focado em privacidade e segurança. Parece que os traficantes instalam esse Graphene OS nos Pixels justamente para dificultar ao máximo qualquer tipo de rastreamento ou vigilância por parte da polícia. Ah, entendi. Trocam o sistema original por um mais seguro. E eles fazem mais alguma coisa para se proteger? Fazem. A polícia relatou casos onde eles chegam a remover componentes físicos do celular. Tiram a câmera, o microfone, o GPS, para garantir que não tem como capturar nada, mesmo que o sistema falhe ou seja invadido. Nossa, que nível de paranoia. Ou precaução, dependendo do ponto de vista. Pois é. Vira aquele jogo de gato e rato, né? A polícia tentando criar spyware para invadir esses celulares blindados e os criminosos buscando mais e mais camadas de proteção. E o pessoal do Graphene OS? O que eles dizem disso? Eles se manifestaram, claro. Criticaram o que chamaram de Estado Policial de Vigilância em Massa e reclamaram dessa associação do sistema deles com atividade criminosa. Reforçaram que o foco do Graphene OS é a privacidade do usuário comum, não facilitar crime. Uma situação delicada, né? E para a gente fechar essa rodada de notícias, vão com o Mobile Time. Aline Sarmiento reporta uma decisão bem relevante da Suprema Corte do México. Envolve inteligência artificial e direito autoral. Sim, e é uma decisão que pode ter um impacto grande, sabe? Pode servir de exemplo para outros lugares. A Suprema Corte Mexicana decidiu, e foi unânime, negar o registro de direito autoral para uma pessoa que criou uma imagem usando o IA. Negou. Mas a pessoa que usou a ferramenta não é considerada criadora? Ela deu os comandos, escolheu o resultado? Foi exatamente esse o argumento do cara, Geraldo Garcia Baez. Ele disse que participou ativamente, deu os prompts, as instruções para a IA, da Leonardo AI, e depois selecionou a imagem final. Mas a corte não aceitou. E qual foi a justificativa da corte para negar? O ponto central é que a obra não foi criada diretamente por ele, pela pessoa física. A Lei de Direitos Autorais lá no México, segundo a corte, só reconhece pessoas físicas como autores. Ponto. E a IA não pode ser considerada autora ou pelo menos coautora? Não na visão deles. A justificativa é que, para ser autor, precisa ter atributos humanos. Vontade própria, subjetividade, expressar a personalidade na criação. Coisas que uma IA, por mais avançada que seja, não tem. O Baez até tentou emplacar a IA como coautora, pedindo direitos morais para a ferramenta, mas a corte barrou tudo. Entendi. Então,
na prática, o que acontece com essas imagens geradas por IA lá no México? Cai em domínio público. Se a obra foi gerada só pela IA, sem uma intervenção humana direta e substancial que realmente molde o resultado de forma criativa, não tem dono, fica livre para uso. Isso abre um debate enorme sobre a autoria nessa era de IA generativa, né? Quem é o dono do quê? Uma questão que a gente ainda vai discutir muito. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!